Logomarca da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Tipografia branca sobre fundo preto. No alto está escrito Secretaria de Cultura e Economia Criativa. No centro está o brasão do governo. Logo abaixo, os dizeres Governo do Estado, Rio de Janeiro. E mais abaixo, o lema Sem tempo a perder. Olha aí, ó. Surge a imagem com Estamos 3 ao vivo. quadros distintos. No Boa alto à noite! esquerda está Sejam Ivne bem-vindos Matos, ao nosso mulher canal branca do de Poesia meia no Ar. idade, de Hoje, mais uma olhos e noite cabelos especial, castanho nossa escuros segunda na altura oficina dos do ombros. projeto do nosso Ivne usa um concurso brinco Poemas de para a pena verde Independência. na orelha Hoje, esquerda a e um oficina do cordão da mesma Eduardo cor sobre o Tornag, nosso peito. amigo, Ivne parceiro, usa ator, uma blusa poeta, de alça preta e maravilhoso, direto do está Rio de sobre um Janeiro. fundo Vai dar essa vermelho. oficina maravilhosa No para a alto à gente hoje do direita, ao fazer lado de poético, Ivne, né? está As Fernando dicas. Gasparini, Com homem vocês, branco Fernando de meia Gasparini, idade, de diretamente de São olhos e Pedro da cabelos Serra. castanhos claros, Boa cabelos longos na noite, altura Edna, boa dos noite, ombros, Ivni. barbas grisalhas e Gente, é uma veste uma alegria camiseta colorida nos demais tons ter esse amarelo, super convidado rosa hoje. e azul claro. Esse Fernando está concurso sobre um de fundo poemas para a branco com um independência, que é um quadro de concurso pinturas ao voltado fundo. para os E estudantes abaixo, do ensino médio centralizado, das está escolas a da rede tradutora de estadual Libras, do Rio de Mara, Janeiro. É um uma concurso mulher voltado para as parda, escolas jovem, de públicas do cabelos estado do Rio de castanho Janeiro, como escuros e forma olhos de castanho escuros, incentivar a cabelos na leitura. Nós altura estamos das com orelhas e premiação veste uma e as camisa nossas polo inscrições vão preta até dia e usa 30 um de batom outubro. vermelho. Tudo E a gente vai está ter pelo sobre um site fundo branco. www.poesianoar.com.br. Lá vocês vão ter todas as informações. A gente pede muito para as pessoas que divulguem, né, quem está sabendo, quem conhece estudantes dessa área, porque é uma iniciativa inédita, é a nossa primeira edição, então a gente está apostando muito nesse boca a boca. Já estamos recebendo inscrições, né? Estamos muito felizes com o que temos recebido. E o nosso convidado de hoje, que é o grande mestre Eduardo Tornag, além dele ser o coordenador, né, curatorial do projeto, além dele ser, enfim, uma inspiração, eu diria até, Ivne, que ele é uma espécie de pai deste projeto, porque Sim. quando a gente pensa em oficina de fazer poético, na verdade, que ele mostre aqui para os estudantes, né, tudo aquilo que a gente vivenciou com ele, que a gente experimentou com ele durante anos, né, com uma visão muito particular de poesia, assim, muito verdadeira, né? Muitas vezes as pessoas se perdem aí no que é poesia e o Eduardo ele vem lembrar para a gente, né, a brincadeira poética, a pelada poética, né, fazer poesia. Sempre lembro isso, Eduardo, sempre lembro isso e sempre falo com as pessoas que a necessidade de nós nos expressarmos, ela é uma necessidade atávica, assim como a gente tem necessidade de comer, de dormir, de trabalhar, a gente tem necessidade de se expressar. E a poesia é um instrumento ímpar de expressão. Então, para mim, o Eduardo é um alfabetizador poético. Tem Olha, adorei. um trabalho que tem. Não que seja isso colocado de uma maneira objetiva, metódica, mas colocado assim o trabalho do Eduardo tem uma dimensão arte educativa muito iminente, né, muito evidente, né, muito explícita, apesar de não ser exatamente metódico, né, Ivni? O que É uma mais que a coisa que eu gente... sempre lembro, né? A gente sempre lembra dos ensinamentos dos mestres, né? E o Eduardo é um dos nossos mestres, né? E quase todo dia a gente lembra uma coisinha, né? Uma coisa que me ficou muito marcada foi a questão dos guerreiros espirituais. Eu sempre passo isso para frente também, né? Que nós somos guerreiros espirituais. E isso que nós estamos fazendo aqui nós estamos nessa batalha mesmo de levar a poesia para as pessoas, né? De democratizar a informação, o conhecimento, democratizar a arte, levar a arte para o máximo de pessoas possível e, principalmente, ensinar a pescar, né? Dar a dica de fazer, porque todo mundo deve escrever, né? Não é só ler poesia. Então, o conhecimento artístico deve chegar para as pessoas para que elas mesmas possam se expressar e fazer poesia, né?
Queria só fazer uma parte aqui da minha alegria de ter a Mara Correia, nossa intérprete de Libras, parabenizar pelo trabalho, dizer que eu estou achando o máximo estar sendo interpretada pela, pela Mara. Esse trabalho maravilhoso, muito emocionante, Mara. Obrigada por você estar conosco aqui. Vamos chamar o nosso convidado, então? Vamos, Savia aqui presente, boa noite. Então Savia é tá isso, aí gente. também? Quem quiser saber mais sobre o concurso, www.poesianoar.com.br, até dia 30 de outubro, os estudantes podem escrever quantos poemas quiserem. O formulário é muito simples, a gente está buscando poemas criativos, a gente não está buscando avaliar, né, basicamente a questão da forma, a gente está buscando mesmo a criatividade, o senso crítico, e nós sabemos que temos muito a aprender com essas crianças e adolescentes aí das escolas públicas. Temos muito a ouvir deles. Então, sem mais delongas, vou chamar aqui para o nosso estúdio nosso grande Eduardo Tornag. Boa noite. Você está no ar? Você está ao vivo? Alô. Olha só, grande mestre é pouco demais, né? Mas eu gosto de ser chamado de mestre. Grande é que eu não sou muito, porque Eduardo eu Tornag aprendi ocupa o a ideia de principal que tamanho mestre da não é imagem, quem muito sendo que os ensina, outros três quem de repente participantes, aprende. a tradutora de Libras, Então, mais os para dois mim é uma poetas Fernando distinção Gasparini ser e Ivone reconhecido como Matos, alguém ocupam um que canto à continua tentando direita. aprender Eduardo e Tornag é vou um fazer homem isso a minha vida branco, inteira por muito tempo, idoso, de né? longas E barbas aprender brancas, com a olhos poesia, azuis claros e porque, cabelos como o castanho Fernando claros, levantou, com um óculos na o ser cabeça. humano tem Eduardo necessidade, né, veste uma fundamental camiseta de azul se escura comunicar com os com uma outros. estampa que Isso não dá faz para perceber o que está escrito, a e gente, ele isso está constrói a aparentemente sociedade. numa É o fato de biblioteca que nós sobre um fundo com trocamos estante com vários experiências, né, de livros. que nós nos expressamos, mostramos o nosso sentimento para os outros. E, às vezes, a nossa cultura dá uma ideia de que a poesia ou a música, não é para os iluminados, não é para os talentosos, e não é nada disso, cara. A poesia é uma das maneiras que o ser humano tem de entender o mundo, de compreender as coisas, né? Nós compreendemos as coisas simultaneamente, de uma forma intuitiva, de uma forma intelectual, e a forma intelectual ela se subdivide em duas. Tem a parte que é a parte lógica, né, onde você vai pensando no que você está vendo como causa e efeito, e tem a parte analógica, que é você não está pensando isso, dá naquilo, você está pensando isso veio junto com aquilo, isso tem a ver com aquilo. Então, elas se completam. Então, assim como a gente, e a nossa cultura, né, fez uma opção radical pela lógica. Então, por isso, as oficinas de poesia, que não são para, na verdade, ensinar ninguém, porque está dentro de nós, de cada um de nós. Tá? É uma questão de despertar em nós, de nos lembrar, né, deste olhar poético sobre o mundo, que não compete com o olhar lógico, que completa o olhar lógico, né, que não mostra só a coisa e sua utilidade, sua praticidade, seu preço, né, mas também mostra a transcendência da coisa, a sua beleza, né, a sua capacidade, de repente, nos dá vontade de ir em frente ou nos freia. A poesia é essa parte misteriosa, o encantado que vive em tudo, que nós sabemos ler. O Drummond, ele tem um texto chamado Educação do Ser Poético, onde ele diz uma coisa Eduardo, linda. vamos deixar aqui, a gente já volta, tá? Estamos aqui presentes. Sim. Tá Estejam à bom? vontade, eu sei que vocês não vão. Nós estamos de mãos dadas, como diz o próprio Drummond. Eu sei que Lindo. não vai Começa a desligar. falar, eu vou começar a chorar aqui já. Peraí, gente. Vou pegar meu lenço. Já voltamos, gente, para a gente continuar o papo. Até já. Vamos lá, até já. Então, o Drummond, nesse texto, ele fala, né, por que motivo as crianças, de modo geral, são poetas e com o tempo deixam de ser. Não é? Porque, na verdade, não é que nós deixamos de ser poeta à medida que amadurecemos, é que a vida
na sociedade ocidental urbana, né, ela nos faz tantas exigências pragmáticas, não é? Tem tanto esse discurso, tempo é dinheiro. Porcaria nenhuma, tempo é a nossa vida, caramba. Não é? E as coisas não valem o preço que elas têm, elas valem o que elas podem nos enriquecer como pessoas. Né? E daí, então, a poesia. Poesia é aquela coisa que a criança... Outro dia uma poeta me disse, pô, eu detestava cor-de-rosa. Aí um dia eu vi uma criança dizendo, cor-de-rosa é um vermelho devagarzinho. Olha que lindo. Olha que lindo, olha se a sensação que o cor-de-rosa nos dá, não a explicação lógica, mas a sensação que o cor-de-rosa nos dá. Então, conseguir perceber as coisas também com as suas sensações, isto é poesia, isto é a poesia em nós. Né? E, como eu disse antes, isso não compete com a parte objetiva da vida. Né? Isso daí enriquece, completa, né, esta coisa que é tão certinha, né, com essa coisa que é tão voadora, tão... E a gente tinha quando era criança. E a criança tem muito a ensinar ao adulto que a gente vira depois. Né? Criança, para começar, a criança brinca. E Zé Paulo Paes nos ensina que poesia é brincar com as palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. As palavras estão sempre novas, como a água do rio, que é uma água sempre nova, como todo dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então, esta capacidade de lembrar, olha só, nós esquecemos o poder da brincadeira. A nossa escola tenta nos ensinar sem brincadeira. E o que é brincar? Brincar é você se envolver completamente com o que você está fazendo. Olha uma criança, quando recebe um brinquedo, deixa o brinquedo de lado e vai desmontar a caixa. Olha como ela fica absolutamente envolvida com o que ela está fazendo, porque ela tem a pergunta dentro dela, a curiosidade, ela está mexendo não só com a lógica da engenharia da caixa, mas também com a sua imaginação, onde a caixa vai podendo virar uma porção de coisas. Né? Brincar tem a ver com a ideia de namorar. Namorar é olhar a coisa não para saber se tem 2 pernas, 2 olhos, 2 ouvidos. É para sentir o encanto que aquela coisa, aquela pessoa desperta em nós. Então, o que seria da vida sem o encanto? Não é? O que seria da nossa vida se nós ficássemos só com a parte objetiva das coisas, só com a informação, né, objetiva das coisas? Olha que pobreza, olha que tristeza que seria. E a gente corre esse risco, né, quando a gente passa a dirigir a nossa vida em função do preço das coisas, em função da capacidade de alguma coisa de nos enriquecer ou de nos favorecer. Não, as coisas são muito mais do que isso, elas podem nos encantar. E isso é a prática da poesia que traz. E como eu disse antes, né, mestre, não é quem muito ensina, é quem de repente aprende. Eu faço as oficinas para que eu nunca esqueça isso, porque a vida está empurrando a gente para esquecer disso, para olhar só para a coisa objetiva, prática da vida. Então, a ideia da poesia é a ideia da gente se ligar naquela parte nossa de criança, que quer aprender com prazer, que quer aprender brincando, e quer aprender porque nós somos curiosos. Não é porque é prático, porque é útil, acaba sendo, né? Mas o grande barato é aquele momento em que a gente está brincando. Alice Ruiz, que também é uma poeta que vale a pena a gente conhecer, além do Zé Paulo Paes, tem um poema chamado Brinquedo Sério, que ela diz assim: eu só brinco quando é muito sério. É muito sério ser o teu brinquedo. Não tem mistério, não tem segredo quando a gente brinca, quando a coisa é séria, quando o teu limite é tão perfeito, quando ser brinquedo pode ser tão sério.
Pode haver um dia em que a poesia mude de endereço, deixe apenas tédio. Mas enquanto isso, vem brincar comigo. Vamos até onde possa ser só riso, possa ir tão longe, pode ser brinquedo, pode ser tão sério. Essa é a ideia básica. Pode haver um dia em que a poesia mude de endereço, deixe apenas tédio. Mas enquanto isso, vem brincar comigo. E vem brincar porque é bom. Na verdade, a cultura da gente confunde seriedade com sisudez. Parece que a gente tem que estar sempre fazendo sem franzido para as coisas, para elas ficarem importantes. Não é verdade. A grande entrega para as coisas importantes a gente faz quando a gente faz com prazer, quando a gente se joga nelas pelo prazer de entrar em contato com elas. Por isso que eu digo que brincar é como namorar, né? E a gente não pode namorar também as coisas, a gente pode namorar o nosso trabalho. E a poesia, a arte em geral, é um exercício disso. Por isso é tão importante que a gente não deixe de praticar a poesia ou uma arte qualquer na nossa vida, por mais, ou talvez quando as coisas começam a ficar muito sérias, para não perder essa leveza, de lidar com as coisas como que elas realmente são. Elas são desafios. Viver é muito perigoso. A vida nos enche de desafios, não é? Para que a vida seja interessante. Tem um outro cara que eu gosto muito, que é o Chesterton. Um cara, um conservador, né? O sujeito, o grande livro dele chama-se Ortodoxia, um cristão convicto, mas ele era um homem muito brilhante. Ele dizia assim: a facilidade é o pior inimigo da felicidade e a civilização potencialmente seu fim. Então, não é a facilidade que a gente tem que procurar, não, a gente tem que procurar o desafio. E a gente tem que olhar para esse desafio como um grande brinquedo para lidar. Isso é olhar o mundo com olhos de poeta. E quando eu digo brincar, me disseram, não, é um concurso para estudantes do 2º grau. Eu lembrei direto da gente. Nós tínhamos canto orfeônico na escola de 2º grau do estado que eu fiz, e a gente cantava os hinos, né? Eu me lembrei imediatamente de Salve, lindo pendão da esperança, que virava imediatamente Salve, lindo peidão da esperança. Isso fez com que a gente nunca esquecesse o hino. Talvez se a gente não tivesse brincado, talvez aquele hino fosse embora. Nós fizemos uma festa de 25 anos de formado do colegial, foram 500 colegas, e quando a gente começou de brincadeira a cantar os hinos, todo mundo sabia os hinos de cor, do hino da escola até o hino da independência. Todos sabíamos, porque nós brincamos com eles. Enfim, brincar é uma forma de guardar. Como diz Antônio Cícero, guardar uma coisa não é escondê-la nem trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la, ou ser por ela iluminado. Por isso a poesia, para que a gente olhe as coisas, iluminando-as e se deixando por elas ser iluminados, que a gente não tenha medo de brincar com as coisas. Eu gosto muito do Meio do Caminho, né? O poema do Drummond. No meio do caminho tem uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Essa repetição meio encantatória, né? Esse poema, quando ele foi lançado, ele fez o maior furor. O Drummond editou depois um livrinho, né, grande, só com as opiniões a respeito. No início, todas esculhambando. Como é que pode? No meio do caminho caminho não tem nada. No meio do caminho há uma pedra. Isto é erro de português. Enfim. E à medida que vai passando o tempo, os comentários vão vindo cada vez mais elogiosos. Não é? Porque o Drummond, grande poeta brasileiro do século XX, era um gozador. Isso fez dele o grande poeta. Ele brincava com as palavras. Aqui, esse poema, por exemplo,
representa um momento trágico na vida dele. Ele tinha acabado de perder o primeiro filho. Pedra, se você inverter o R com D, vira perda. Era de uma perda que ele estava falando, né? Mas como ele é poeta, ele não se lamentou de uma perda. Ele falou da pedra. E não chamou a pedra de problema, chamou a pedra de acontecimento. Então, se a gente começa a brincar com esse poema, a gente pensa assim, pô, no meio do caminho tinha uma pedra. Tá, dificuldade, né? O cara perdeu. Mas e se essa pedra fosse uma pedra preciosa? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Aí o acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas já muda. Mas essa pedra também pode ser uma pedra para escalar, e você pode amar escalar pedras, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E aí o poema vai virando o que você quiser, né? Porque vai virando desculpa para chegar tarde em casa, né? Vai virando um problema seríssimo, vai virando uma descoberta maravilhosa. E aí depois você pode fazer, não, peraí, e se eu trocar pedra por pausa? No meio do caminho tinha uma pausa. Tinha uma pausa no meio do caminho, tinha uma pausa. No meio do caminho tinha uma pausa. A gente já começa a pensar em outra coisa. E uma coisa que eu adoro brincar também, porque em geral a gente não enche as palavras de sentimento, porque na nossa cultura não pega bem. A gente tem que ser sempre meio frio, assim, meio objetivo, né? Mas quando a gente pega o palavrão ele já vem sempre cheio de sentimento, né? Quando você dá uma tropeçada, né, que você usa um merda, porra, né? Quer dizer, quando a gente vai dizer um palavrão, a gente não fica com cheio de dedos com o sentimento, é por deixar fluir mesmo. Então, o poema do Drummond pode virar: no meio do caminho tinha uma porra. Tinha uma porra no meio do caminho. Aí quando você começa a botar pausa, porra, pena, né? Você começa a ver os outros lados do que significam essa pedra. E olha o que você está fazendo quando você pega esse poema. No meio do caminho, é o início de um dos grandes poemas fundadores da cultura ocidental, que é a Divina Comédia. No meio do caminho de nossa vida, me encontrei numa selva escura. Porque isso acontece com todos os homens. Quando a gente tem 5 anos, a gente tem um meio do caminho da vida. Quando a gente tem 35, tem outro meio do caminho. Quando tem 70, tem outro meio. Mas a gente está sempre no meio do caminho e sempre tendo que refletir para os acontecimentos que nos pegam no meio do caminho, as armadilhas que a vida nos prepara, as surpresas maravilhosas que ela nos apresenta. Então, pensar, brincar com a ideia de no meio do caminho tinha uma pausa, tinha uma porra, tinha uma pedra. Você está falando de você mesmo, você está se referindo, você está reconhecendo a sua experiência. Proust dizia: todo leitor lê a si mesmo. E eu acho que é isso. Quando a gente lê, a gente está brincando, não é, de entender quem nós somos. E quando a gente escreve, também só podemos escrever o que nós somos. Então é um exercício de se reconhecer. E quando você faz isso brincando, você faz isso com prazer. Então você é capaz de aceitar as suas dificuldades e lidar com elas. E isso facilita a sua vida, né? Você está em condições de saborear os seus prazeres, aceitá-los também, sem medo de ser feliz. É para aí que a arte te leva, para uma vida sem medo de ser feliz, para uma vida capaz de enxergar no desafio um desafio, ou seja, uma possibilidade de você exercer a sua curiosidade, a sua capacidade de superar as pedras que vão botando no seu caminho. Esse é o brinquedo da poesia. Esse é o brinquedo de pegar as palavras e começar a refletir, mas o que isso quer dizer para mim? Como eu me sinto diante disso? E, mais importante, trocar com os outros. Dizer para os outros, né? Dizer: você já leu
leu, putz, é muito legal, você tem que ler. E aí depois você conversa com outro, o que você achou? Achei, né? Ou ver um filme, ou ouvir uma música, né? Mas trocar com os outros, porque quando você vai entendendo a você mesmo, lendo a si mesmo, a gente é só um espelho do mundo. A gente vai sendo, reconheceu em si, você começa a ser capaz de reconhecer no mundo. E aí a gente começa a fazer parte, a gente não fica mais isolado, a gente começa a ser parte de um todo. Isso dá um conforto maravilhoso à nossa alma. E a gente começa a saborear a vida mais saboreada, não é? E não é vivida, sofrida, não é esforçada. Não precisa ser assim. Pode ser feito com arte, e pode ser feito com troca, e pode ser feito sentindo o sabor das coisas, não só entendendo o que elas são, sentir o sabor. Vocês sabem, perceberam já que a palavra saber vem de sentir o gosto? Saborear. E quando eu saboreio a comida, que eu percebo o que aqueles gostos estão provocando em mim de prazer, de desprazer, de ânimo, de desânimo, de peso, vontade de dormir, né? Ou energia para correr atrás. Isso é saber. Não é só o entendimento intelectual. O entendimento intelectual é pouco. É preciso que a gente se deixe contagiar pela existência das coisas com os seus encantos, com o que elas provocam em nós de transformação. E aí elas passam a ser instrumentos para a gente transformar o mundo. Deixa eu terminar aqui para passar para a conversa com um poeminha do Quintana que eu amo. Desculpe se eu não falei para você qual era. Eu fiquei de dizer os poemas que eu ia falar antes para facilitar a vida dela e não sei. Quintana tem um poema lindo que eu adoro, que eu sempre me recordo nas horas de desânimo, que diz assim: quem faz um poema abre uma janela. Respira, tu que estás nessa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso que os poemas têm ritmo, para que tu possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Não é à toa que a arte se baseia na inspiração. É porque essa capacidade de colocar o mundo dentro de nós e senti-lo, né, que nos permite nos relacionar bem com o mundo. Então, quando você estiver se sentindo assim, meio se afogando, meio perdido, meio não estou entendendo nada, pega um lápis e papel e deixa correr a mão pelo papel. Não precisa, né, vou fazer obra-prima. Não. Sai lá escrevendo e depois olha o que você escreveu e pensa sobre isso. Podem ser só riscos, podem ser só recados, né? Podem ser palavras, podem ser desenhos, mas vão te dizer alguma coisa a respeito de como você está, e aí você vai ser mais capaz de lidar com isso. Salve-se, escreva um poema, salve seus amigos, diga para eles um poema, ou desafie-os a brincar num concurso de escrever poemas juntos, né? Porque é dessa troca que se constrói não só o nosso caráter, como a sociedade também. Olha, eu podia falar aqui horas que eu amo esse assunto, mas deixa eu dar uma interrompida para poder virem as perguntas e as conversas. Estamos aqui Eu babando, estava aqui amando, Eduardo. sorvendo. Poderia ficar também aqui horas. Eduardo, me lembro, você sempre cita também isso do Drummond, né? Que o Drummond sempre diz, né? Que o melhor poema é aquele que uma pessoa escreve e mostra pro coleguinha. Esse é o melhor poema, né? Quando acontece a comunicação. Então, eu ia até te fazer essa pergunta, mas você até já respondeu, né? Que é falando aqui para os estudantes, para quem vai se inscrever no concurso, né?
Qual é a grande dica? Né? A grande dica é essa, né? É escrever. Pega e escreve. Não é isso? É isso. E ó, a gente às vezes faz muita cerimônia com a poesia, né? Parece que a poesia você tem que botar um fraque, uma casaca para escrever ou para dizer, né? E besteira, né? Eu sempre fui muito ruim de bola, né? Eu era uma maior perna de pau, mas eu gostava, é gostoso correr atrás da bola. Então eu ia lá para os campinhos de pelada, levantava o dedinho na beira do campo, ninguém dizia chuta para lá, né? E eu ia lá passar vexames. Em geral, eu era a parte cômica do jogo, mas não tem importância. É bom correr atrás da bola, né? Quando conseguia fazer um passe certo, eu ganhava o dia. E a poesia é a mesma coisa. Eu fiz cerimônia com a poesia durante um tempo, que parece que eu tinha que escrever uma obra-prima. Coisa nenhuma, é a mesma coisa. É bom brincar com a bola e é bom brincar com as palavras, né? E se você brinca bastante com a bola, com as palavras, tem um dia que tu faz um gol de placa. Tem uma hora que você acerta uma coisa que diz, que legal. Aqui tem alguma coisa que vale a pena eu trocar. E a gente deve dizer com o mesmo... Tá travando para você, Fernando? Não. Não. Desculpa, A porque sua para mim tá imagem só travando. que O Eduardo travou. e a Mara, para mim, estão congelados. Não. É? Tá fluindo. Tá fluindo. A tua imagem cravou aqui. Bom, mas enfim, esse se permitir a brincadeira, não é? Que é o grande barato. E uma hora você vai fazer uma coisa legal, mas mesmo que não faça, né? Se você brincou, meu pai sempre dizia, filho, é ótimo a gente ir no estádio, ver o Garrincha jogar, ver o Pelé. Eu vi Garrincha jogar, morram de inveja. Eu vi aquele Botafogo, eu era flamenguista, e a gente perdia o jogo e a gente tinha que aplaudir o adversário. Mas, enfim, o fato é que ele dizia, né, é muito bom ir lá ver os craques jogarem, mas o que vai mudar a sua vida é a peladinha que você bate na praia. Isso é que vai te dar fôlego, isso é que vai te ensinar a sintonizar com os parceiros para conseguir dar o passe no pé dele, para entender como é que o jogo está se... Né, se você tem que avançar ou se você tem que recuar. Né? Este entendimento do mundo que vai te dando, inclusive, uma segurança mesmo, né? E junto com uma saúde, este é o grande barato do futebol. Né? Cantar, você canta, é ótimo ouvir Elis Regina, ir no show, botar o disco do fulano, que é o grande cantor, mas o que vai te transformar mesmo é quando você se permite cantar desafinado enquanto está lavando louça, né? No banho, maravilha cantar no banho. Né? No banho você pode fazer ópera, você pode ser o que você quiser e cantar o que você quiser. E aí, é isto, nos faz bem, nos transforma. Né? A gente exercita e se expressar, você já sai mais bonito na rua depois. Né? Porque as pessoas são muito lindas, todas, frequentemente não parecem, porque eu experimentei muito isso. Eu dou aula, eu faço oficina de leitura de poesia, eu faço para me lembrar, para não parar de exercitar esta coisa de enxergar o belo. Eu fazia oficinas de fim de semana, às vezes, eram 8 horas no sábado e 8 horas no domingo com o grupo. Às vezes eu chegava e dizia, caramba, quanta gente feia. Quando estava assim já no final do primeiro dia, no início do segundo, eu começava a ver a beleza daquelas pessoas, né? Porque estavam começando a vir para fora, estavam começando a desentocar. Né? E daí tem a beleza do nariz grande, tem a beleza da boca torta, tem a beleza da vesguice, sei lá, não é? Porque não são essas coisas de capa de revista que são a beleza verdadeira, né? É um brilho que acontece, é uma pulsação na pele que ocorre quando você, né, se deixa sair, né? Deixa sair de você o que você é, não é? Eu queria fazer uma perguntinha, assim, mas objetivando para o concurso.
Quanto mais a gente lê poesia, né, Eduardo, mais a gente desperta também essa linguagem dentro da gente, essas possibilidades, né? Então, acho que uma dica muito legal é as pessoas buscarem vários tipos de poemas, de vários poetas diferentes. Até, eu acho que, para mim, pelo menos, quando eu conheci a poesia no Sarau, no Ratos de Versos, eu acho que um dos maiores choques que eu tive foi: caraca, poesia não é só aquilo, né? Poesia é isso, é aquilo, né? De todas. A poesia pode ser engraçada, pode ser curta, pode ser longa, pode ser romântica, pode ser agressiva, pode ser. Né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e até desse umas dicas assim de coisas bem diferentes uma da outra, sabe? Para quem estiver nos assistindo poder buscar na internet, pesquisar e ler. É, Digamos assim, Se inspirar. pro garoto que caiu de paraquedas, nunca tinha ouvido falar nesse assunto, de repente ele quer se informar mais. Existem poetas que são um pouco mais difíceis, né? Se eu recomendar Camões, eu acho que a pessoa pode se Não, por exemplo, estimular. você pode recomendar um Sérgio Vaz, que é um poeta de periferia, por exemplo, que pode, não, né, se identificar muito com ou um Manuel de Barros, né? Enfim. Mário os- Quintana, já estão. Por favor. vamos lá. Camões tem a armadilha dos 500 anos, né? Camões foi há 500 anos, então a língua que ele falava não se usa mais. Isso torna, às vezes, ele um pouco difícil. Mas essa coisa do fácil e do difícil é muito pessoal, não é? Sérgio Vaz é uma grande dica, porque é um poeta orgânico, vamos dizer assim. Né? Ele é um cara de periferia, né? Que criou um movimento extraordinário hoje em dia, né? Enfim, ele é um cult e reúne multidões lá no Sarau da Cooperifa, que é na periferia de São Paulo. Né? Mas porque é isso, ele, né, viu essa coisa que qualquer ser humano pode ver porque está dentro de nós, né, que é essa coisa da poesia. Então, quer dizer, você não precisa ser um literato, você não precisa ler tratados. Né? Pode, porque é bom, tem muitos tratados muito legais. Né? E agora, o grande barato é, se você gosta de poesia, né? Por exemplo, eu não podia jogar com Garrincha, mas eu podia ver o Garrincha e depois tentar fazer o que ele fazia no campo. Não dava certo, ficaram perna de pau, mas que era divertido tentar, era. Né? E é essa coisa, quer dizer, ler é uma oportunidade de você conversar com gente que viveu com as coisas com muita cuidado, que compreendeu o mundo, às vezes, de uma forma muito especial e tem essa capacidade de passar adiante. É como conversar com uma pessoa brilhante. Vai te acrescentar, né? Vai alargar o seu cérebro, como dizia o Einstein. Né? Qualquer coisa que você aprenda, né, você aumenta e aí isso aí você nunca mais regride. Então, vale a pena ler os clássicos. Os clássicos sempre valem a pena. Se de repente esbarrar num Camões, aí se é clássico, vou ler como assim? Larga, deixa para depois. Talvez se possa voltar a ele, né? Talvez não. Mas um Drummond, né? Drummond é um pouco mais diferente do que Manuel Bandeira, por exemplo, ou do que Cecília Meirelles, né? Mas vale a pena garimpar em todos, ir lá e sapear. E aí tem aqueles ídolos, né, de cada um de nós, né? Leminski, né? Manuel de Barros, que é maravilhoso. Né? Eu gosto especialmente de Jorge de Lima, por exemplo, que é um poeta que vai de poemas muito fáceis de compreender, porque é absorvíveis, né? E até poemas absolutamente impossíveis. Mas é aquela coisa, né? O Arnaldo Antunes dizia: um poema não precisa fazer sentido, ele precisa fazer sentidos. Né? Às vezes o poema ele é mais interessante pelas caraminholas que ele te bota na cabeça e como, o quê? Que é isso? Né? Do que propriamente para uma coisa, entendi, achei bonito. Né? Achei bonito, esterilizou. Né? Já deu um assunto final. Mas os clássicos não ficaram clássicos à toa. Então, tem alguma coisa ali que vale a pena pesquisar. Né? Eduardo,
Oi, deixa eu ler aqui alguns comentários aqui das pessoas que estão assistindo a gente. Muito legal, você falou de Leminski, né? Paulo Leminski, eu acho que é um cara que vale muito a pena. Aí o povo jovem, eu acho que ele tem uma linguagem jovem, né? Jovial, assim, no sentido da brincadeira, né? Do despojamento. Da E surpresa, outro né? exemplo da surpresa, outras, eu estou dando as minhas recomendações aqui, então, né, aproveitando o que você disse, né, Paulo Leminski, o Arnaldo Antunes também tem coisas que são, né, quem a garotada, não sei se a garotada conhece aí, os Titãs, né, um grupo que está na ativa até hoje, né, o Arnaldo Antunes fez parte do grupo dos Titãs no início dos anos 80, então, assim, são músicas que são verdadeiras poesias, e também temos aí os grandes poetas da música, né? Caetano Sim. Veloso, Milton Nascimento, Chico Buarque, Gilberto Gil, Zequete. Zequete, Zequete, quer aprender sobre história Cartola, do Brasil? Vai ouvir os sambas. E preste atenção nas letras maravilhoso. dos sambas, não como só uma coisa bonita para ser. Né? Não, não, não. Repara que está contando uma história. Né? Maravilhosa Zequete. lembrança, Eduardo. Deixa eu falar aqui, ó, Marcel Costa dizendo aqui: sou livre na expressão hoje, graças à oficina e pelada poética do Tornag, um ser humano único que nunca vi igual. Amo quem ele é. Ó, Temos aqui Kleber Battistelli, mestre Tornag, excelente. Sheila Ezequiel, maravilhoso. Ó, Fabiane Taylor aqui, nossa consultora literária, lembrando aqui, olha, trabalho Camões no ensino médio e os alunos adoram, tá? Então toma aí eu achando que era tão difícil, né? Sheila disse aqui, né, o comentário da Sheila, achando maravilhoso. Obrigado, Sheila. Agora, sabia, nossa social media aqui fez uma pergunta interessante, Eduardo. Ela fala aqui, o tema, como trabalhar o tema do bicentenário, né? Como trazer esse tema aqui para a poesia? legal, boa pergunta. Olha, uma poesia, todas as poesias, eu falei aqui do samba, né? O samba conta a história do Brasil. Toda a poesia, ela fala do fora e ela fala do dentro. Né? Então, se você pensa em independência, vou escrever sobre a independência, na verdade, você vai estar refletindo sobre o que significa independência para mim. E aí você vai ter que, né, mesmo que não formule esse pensamento, no fundo você vai estar dizendo o que eu sou? Eu sou independente? Qual é a independência para mim? Né? E aí, o que é independência para um país? O que é independência para um povo? O país pode ser independente e o povo não? Né? Independente em que nível? Porque há muitos níveis. A independência política. O Brasil ficou independente politicamente, entre aspas, em 1822. Né? É a verdade que ele adotou a bandeira verde e amarela, e verde e amarela são as cores de Orleans e Bragança, né? Que são as cores, o chefe de Estado era o filho do rei que nos colonizava. Então, até que ponto que foi essa independência? E a gente podia fazer o que quisesse? Não. A gente tinha o nosso comércio atrelado aos ingleses. Brasileiros natos não podiam ter comércio. Tinha que ser europeu para ter comércio no Brasil nos primeiros anos da independência. Que independência é essa? Né? Será que independência não é um processo? Então, todas essas perguntas que vão começando a se definir, você também vai automaticamente pensando, né? Eu sou independente? O que é eu quero ser independente? Será que é bom isso? Não depender de ninguém? Quem não depende de ninguém é porque também não tem elo nenhum com ninguém. Será que... Né? Então, por qualquer caminho que você faça, quando você pensar na história da independência do Brasil e começar a refletir sobre o que ela significou e até onde ela nos trouxe, né? O Miguel Torga, um poeta português, tem um poema que eu amo, que diz assim, porque a independência tem a ver com liberdade.
né? Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Só que não adianta a liberdade abrir as asas sobre nós, porque a liberdade a gente é que tem que fazer, né? Enfim. E Miguel Torga tem um poema que diz assim, como é que é? Meu Deus do céu, não posso esquecer agora. Livre não sou, que nem a própria vida me consente, mas a minha atrevida teimosia é quebrar dia a dia um grilhão da corrente. Livre não sou, mas amo a liberdade, trago-a dentro de mim como um destino. E vão lá desdizer o sonho do menino que naufragou e flutua entre nenúfares de serenidade depois de ter a lua. Então, independência, liberdade, até que ponto? Por quê? Onde? Quando? Como? Então, você pode falar da independência do Brasil, né, falando da sua independência, por exemplo, de ao chegar no ensino médio começar a poder sair sozinho de casa. A independência que você quer para o Brasil, você pode estar, né, no seu nível pessoal, mas também pode falar sobre a construção da independência brasileira, que foi se livrando aos pouquinhos dos laços coloniais que ainda estão aí. Você falou de Camões, né? Camões, lá no Lusíadas, vai cantar os reis que espalharam, que a fé e o império foram espalhando, e as terras viciosas de Ásia e de África andaram devastando. A gente é filho disso. Esses são nossos avós portugueses, ao lado dos nossos avós africanos, dos nossos avós indígenas. Os portugueses trouxeram isso, a devastação. Não estamos nós aqui continuando a devastar? Sim. Nós nos libertamos deste jugo colonial que pretendia devastar o mundo e transformar tudo em cristandade portuguesa? Será? Aprendemos a lição direitinho, né? De destruir. Não é? Mas aprendemos. Eduardo, eu queria fazer um comentário. Mas desculpe, Ivne. Aprendemos a lição de destruir, mas também aprendemos a lição de tomar banho. Sim. Um português que tomasse banho em 1500 podia pegar fogueira, porque isso era prova de paganismo. Meu Deus. Então, não Vivos indígenas. Vivos indígenas. E outra coisa, a gente abraça as pessoas, né? Isso também é africano e indígena, não é europeu, não. A nossa lei a respeito de herança de família também é de tradição de família indígena. Não é de família europeia, não, porque a família europeia não divide o patrimônio. Só o primeiro filho herda tudo, os outros que se virem. E sabe como é que é o nome do herdeiro em português? Morgado. Morgado era o filho mais velho, o que ia herdar tudo. Aí ficava morgado, né? Já ganhou tudo de mão beijada. Daí vem, tá vendo? Não é? Daí vem. Por isso que poesia é legal, a língua é legal, ver a transformação dos conceitos, como é que eles vão acontecer. Sim, sim. Né? Mas inclusive, a nossa família não é isso. Até no jurídico, os índios conseguiram influir. Né? Não estão mortos, não. Mas vamos lá. Inclusive, pegando esse gancho aí, né, da transformação das palavras, né, das influências, eu acho que uma boa dica é essa questão da pesquisa, né? Não só a pesquisa da história do Brasil, e de preferência buscar mais de uma ótica, né? Mais de uma versão, porque tem muito livro de história por aí bem crítico, né? Com um olhar mais crítico. E também, Eduardo, essa questão da palavra independência, né? Você pesquisar no dicionário, em outros dicionários, em outras línguas, como que se pronuncia, como que se fala, né? Essa transformação, né? O latim, como é que é no latim, como é que é em tupi-guarani, como é que é em português, enfim. Eu acho que isso tudo eu acho que essa pesquisa prévia, ela é imprescindível, né? Para o vocabulário, para você mexer, até para essa palavra, né? Independência em inglês, independência em francês, né? Enfim, fica a dica aí para a galera, porque a pesquisa, se você não pesquisar, não tiver matéria-prima, né? Quanto mais matéria-prima você tiver, mais rica
mais rico vai ser seu poema, né? E lembrando essa coisa, né? Quando eu vou pesquisar a independência, não é? Eu tenho que, ao pesquisar fora, eu vou pesquisando dentro também, porque tem que ser isso. O que é independência para mim? Será que o meu sonho de ser independente, a gente é tão dependente quando a gente está no ensino médio, né? É tão sustentado por outras circunstâncias que vão definindo nossos horários, onde pode ir, onde não pode, né? E daí, pô, será que a minha independência vai ser quando eu tiver um carro? Será que um carro vai me dar independência? Será que um tênis bacana vai me dar independência, que eu vou poder ir onde eu quiser? Enfim, será que peitar as autoridades vai me trazer independência? Então, pesquisando fora, eu vou estar me referindo ao dentro. E é dessa mistura dos dois, né? Mas como você perguntou, né? Você falou de ler outros poetas, né? Ler outros poetas é para despertar em nós. Pesquisar é para despertar em nós. Não é para a gente se submeter à informação recebida, não, né? É para chacoalhar esses conceitos, essas vivências dentro, porque é uma riqueza. Ampliar a referência, né? Uhum. Se eu tenho uma noção de dependência antes, depois dessas pesquisas, eu vou ampliar a minha noção de independência, né? Arejar, né? E lembrando que a pesquisa, ela nunca acaba, né? Assim, eu falo isso que eu tenho essa ânsia totalizante, enciclopédica, né? Assim, eu penso assim, o meu adolescente, se fosse participar desse concurso, ia querer ler tudo sobre independência, ia querer ver todos, né? E não é isso, né? Assim, nada a partir de uma coisa que te inspira, né? Eu até me lembro do Valdo Mota, inclusive, colocando assim, como ele falando do processo poético dele, ele dizia isso, que eu começo a ler alguma coisa, assim que eu leio, eu já meio que não concordo com aquilo, ou eu quero acrescentar um ponto de vista a mais, ou escrever o que eu achei daquilo. E eu já vi tantos, mas eu vi até a Helena Blavatsky recomendando isso, sim. Você leu 20 minutos, você pensa sobre aquilo durante 20 minutos e você escreve sobre aquilo mais 20 minutos. Então, assim, existe um tempo de você ler aquilo, um tempo de você refletir e um tempo de você escrever sobre aquilo também. Né? Maturar. Então, a gente não está colocando assim, não vai, né? Vou ler todos os poetas, vou ler tudo sobre... Não é isso. Às vezes um texto que você lê vai te abrir uma inspiração, e muitas vezes uma inspiração a essência de um poema que pode, sim, ser o poema premiado, né? Digamos assim. Isso aí. E citar um Leminski aqui, que eu adoro, assim, um poema que não se entende é digno de nota. A dignidade suprema de um navio perdendo a rota. É importante a gente dar importância às coisas que a gente não entende, e a pesquisa também tem que ser um brinquedo. A gente tem que pesquisar sobre um assunto com a mesma alegria que nós já soubemos ter quando éramos crianças, que íamos pesquisar como é que era a dobradura da caixa. Ganhava o brinquedo, deixava o brinquedo do lado e ia tentar desmontar a caixa. Não é? E isso era uma coisa que, de repente, te encantava e te tomava a alma, né? Então, vamos aprender como é que funciona essa coisa, que partes tem, de onde vem. Tem que ser um brinquedo. Sim. E outro Leminski, que também é muito importante, que eu acho que é a essência da poesia, que diz assim, isto de querer ser exatamente aquilo que a gente ainda vai nos levar além. É para isso que a poesia existe, para a gente saber exatamente aquilo que a gente é e poder... Eduardo, e tem um poema seu que é uma ótima dica também de escrever, que é aquele
Deixar correr, mão, Vamos, aqui, a gente vamos vive terminar a zoando. live, então, fazendo pedidos, hein? Pedidos. Tá, não estou a dizer isso porque eu descobri aí um caminho, né? Eu tinha muitos pudores, eu começava a escrever, dizia, não, isso tá uma porcaria, largava, né? Não, isso aqui não vai dar certo. E eu começava a escrever já me exigindo, né? Graças a Deus, com futebol eu nunca fiz isso, porque senão não tinha chegado a jogar uma pelada. E até que, de repente, eu descobri, cara, para com isso, né? Mais humildade aí. Brinca porque você gosta de brincar, não tem que sair nada. E aí esse poema é meio que o meu processo de trabalho. Se deixar correr pelo papel à mão, solta, sem ciência, sem direção. Curtir mais a cor da tinta, a curva da linha, o sentido do traço que o sentido do troço, o ângulo do logos, o brilho da oclusão. Deixar pelo papel correr a mão. Deixar pelo papel a mão correr e ver depois se desenhos ou palavras, se riscos ou recados. Lembrar sempre que desenhos são palavras, palavras são desenhos e todos são riscos, todos são recados. Depois, respirar fundo, mergulhar na inspiração até calar a Babel. Então, ao expirar, deixar correr a mão pelo papel. Deixar pelo correr a mão papel e que a mágica se repita 1000 e tantas e muitas vezes, até que a mão se solte, ligando-se assim à fonte, a cascata do aguadeiro, que generosa se derrama, levando o que é vivo a brilhar. Até ser capaz de passar o brilho adiante. Deixa. Poetar é um pouco isso. Deixa. Isso aí é síntese, né? Exercitar o deixar. Eu gosto desse poema porque ele começa quase prosaico, né? Deixar correr pelo papel a mão solta. Ele vai trocando a ordem das palavras do verso, e aí ele pira no final, e aí é que ele diz mesmo, né? Deixar pelo correr a mão papel, aí é que vira realmente poesia, porque está sendo, não está tentando dizer nada, explicar nada, que isso é prosa, né? Isso é prosa. E Tá isso que você colocou, né? Você sempre cita isso também, isso é uma máxima também do fazer poético, principalmente no Brasil, né? Não é que seja, mas que é uma coisa nossa, né? Que é essa máxima do poeta Oswald de Andrade, que é a alegria é a prova dos 9. O que isso quer dizer, né, cara? Queridos alunos, estudantes, assim, se deixem levar pela alegria, pela brincadeira do fazer. Alegria à prova dos 9 é de origem do filosofia popular brasileira. Né? O Oswald de Andrade, como poeta, porque poeta não inventa nada, né? O poeta capta no ar e consegue colocar em palavras. Ele traduziu uma coisa que o Brasil é constituído, né, por colonizadores portugueses, indígenas, né, povos originários e os africanos que foram trazidos escravizados. E os africanos, principalmente, nos ensinaram isso, além dos índios. Eu imagino um africano chegando aqui, sendo levado para o eito, depois de 12 horas de pá, que ele já fazia, né, com andamento para transformar numa dança, para não morrer de cansaço logo no primeiro dia. Né? E daí, quando ia voltar para a senzala, ele pegava e começava a batucar na enxada. Porque o batuque, não é, para o africano e para o índio também, é para entrar em contato com Deus. Né? Por isso te solta, por isso te faz entrar em êxtase, em entusiasmo. Né? E isso foi reprimido violentamente. Tanto que nos Estados Unidos, por exemplo, a repressão ganhou. A música negra americana não tem batuque. É feita com piano, com banjo, mas batuque não tem. No Brasil, os africanos que vieram para cá conseguiram se impor
Por quê? Porque era religião. Porque era uma filosofia que eles traziam, que são culturas milenares também. Né? Não é gente ignorante, né, que vive nas selvas silvícolas. Não, é uma culturas, e eles sabiam que a alegria é a prova dos 9. A vida pode te levar a tudo. Você é preso, é escravizado, não manda mais na sua vida, se afastado da sua família, não escolhe mais com quem se relacionar, com quem vai casar, o que vai fazer, nada. Te tomam tudo. Mas não podem amargar o seu espírito. Você tem, né? Não dá para escolher o trabalho, não dá para não apanhar, não dá para não obedecer, mas dá para não se deixar amargar. Oh, meu Deus do céu, que infeliz que eu sou, por que a vida é assim? Não, a vida é dura, não é porque eu sou grande o suficiente para enfrentar isso. Não vão amargar o meu espírito. E por isso, os brasileiros, nas piores condições, nos últimos 500 anos, né, construíram um carnaval. E, de repente, é o carnaval que é a expressão da nacionalidade. Não é nenhuma invenção da elite dominadora que detém os meios de produção, que diz quem vai ter que fazer o quê. Não, 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 não. A escola que formou o nosso espírito não foi a escola pública, por mais bem intencionada que seja, mas que foi criada na Revolução Industrial para domar as pessoas. Pegar uma criança pequena e fazer ela passar 4 horas sentada numa cadeira dura, ouvindo um adulto falar e sendo convencida de que ela tem que aprender, não a aprender, mas aprender a repetir aquilo, isso é o oposto do brinquedo. Sim. Isso é doma. Isso é aprender a seguir, a repetir, a obedecer. Não é aprender a descobrir, a inventar, não é a desenvolver o seu conhecimento. O nosso espírito foi formado numa outra escola, a escola de samba, onde se ensina pelo prazer, pelo exemplo, onde o estudante só vai se quiser, quando quiser e porque quer. E aí você aprende de verdade. E essa escola nos deu, né, desde autores, né, filósofos como Cartola, né, Zequete, né, enfim, uma infinidade de gênios que foram formados ali. E o prazer do coletivo, né, Eduardo? Estar junto, estar junto porque quer, não porque é obrigado a estar, né? Então. E podendo escolher o que você quer. Por isso que a escola, né, essa escola de samba, ela forma artista plástico, ela forma escritor, ela forma músico, ela forma administrador, ela forma, né? Ela cria uma forma de convivência que é a base do que forma uma nacionalidade e que não contém nada imposto. Não é? A autoridade lá se forma porque as pessoas escolhem. Pô, é esse cara que eu quero ir atrás, é esse que eu admiro, é esse que eu quero conviver. Né? E aí as coisas ficam realmente produtivas. Né? Aí você tem. E depois de ser perseguido pela polícia, dava cadeia, dava espancamento você ser sambista, não é? Era uma das desculpas para se reprimir o negro no Brasil. Hoje eles estão concentrando no tráfico, mas era o samba. O negro não podia andar impunemente na rua com um violão. Isso taxava ele de vagabundo, ele podia ser preso por isso. A festa da Penha foi feita na Penha para ser protegida pelo ar de religiosidade da Igreja da Penha. Mas a polícia baixava lá, até que de repente viu que não ia dar mais, porque estava muito grande. Eles não davam conta. Então, da mesma forma que os quilombos foram tolerados em toda a periferia do Rio de Janeiro durante a época da escravidão, porque precisava-se daquela mão de obra e não ia dar, na porrada não ia dar. Foi uma conquista de liberdade, de independência, né, que o povo brasileiro construiu, resistindo-se. Não vão amargar meu espírito.
Eduardo, a gente já está chegando aqui no final, mas assim, Ah, que inspiração, né, gente? Assim, que injeção de ânimo, né? Entendendo que a origem da palavra ânimo vem de anima, que vem de alma. Então, Isso. sejamos animados, né? Não amarguemos o nosso É, espírito. E você lembrou uma coisa muito importante, né? Considerando os momentos políticos que estamos passando, tudo que viemos atravessando nesses últimos anos, a gente compreender assim que a história do Brasil, né? Estamos aqui falando de história, de independência, sempre sim. foi uma história de resistência, né? É, Os escravos tinham um dia no ano de folga e nesse dia eles iam fazer festa, eles faziam o carnaval. Então é muito importante a gente se deixar contaminar pelo, pelo pessimismo, pelas notícias, é a guerra da Ucrânia, enfim, é a situação, mas a gente não pode perder de vista que a história da humanidade sempre foi uma história de resistir, né? Eu me lembro muito, sabe, do palhaço, assim, eu estudei palhaçaria há muitos anos e sempre me lembro da minha professora dizendo isso, da Glaucia Fragoso, ela sempre falava: o palhaço, ele é o palhaço apesar de a gente estar aqui, a gente está em cena, a gente e isso eu transfiro para o artista, para a vida, né? Para a vida com alegria, a gente sempre é alegre, apesar de. Porque, velho, se você for olhar, né, como você estava falando, observar logicamente, né, meramente analiticamente, você, né, assim, a vida tem um lado duro, mas você não pode desconsiderar a alegria como essência da existência, né, da resistência. olha, lá na origem da poesia brasileira, né, quando ela começou a ser brasileira, ainda não era muito, tem Gonçalves Dias com a Canção do Tamoio, né, que dizia: não chore, meu filho, não chore, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A Canção do Tamoio. Eu tenho a impressão que um tamoio da época teria, e não teria escrito, porque ele não precisava, eles viviam, eles passavam as coisas pelo exemplo, não pela escrita ou pelo discurso, mas ele teria discursado: sorria, meu filho, sorria, que a vida é luta renhida, viver é lutar, viver é desafio, né? E aí é que está a graça. Aí você falou em política, e a outra tinha citado o Sérgio Vaz aqui. O Sérgio Vaz é uma coisa que eu acho muito importante da gente lembrar nesse momento político. Ele diz assim, né, está vivo aí, graças a Deus, influenciando e iluminando muita gente. Ele dizia: não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar. Uma luta é para sempre. verdade. E, aliás, eu adoro as coisas, Sérgio. As juras de amor não são mentiras, de maneira alguma. São verdades com prazo de validade. E a gente está vivendo uma época, né, falando de amor, de emoções muito, né? Então vamos lembrar que estamos falando de verdades com prazo de validade. Vamos Maravilha, endurecer Eduardo. sem perder a ternura jamais, né? Não Não é? esquecer, não, né? Não perder de vista a fome, que é real, mas ao mesmo tempo ressignificar, né? Enxergar Gente, nela a alegria de ter por que lutar. A vida é combate, vamos ao bom combate, né? As dificuldades que a gente tem, né? E começa, a maior dificuldade que a gente tem é esse impulso da vida urbana de nos apequenar, de nos trancar em apartamentos atrás de grades e de chaves, não é, de pensar pequenininho, pensar na conta, em vez de pensar na coisa, pelo amor de Deus, não é? Então, a poesia é um exercício de engrandecer a arte, um exercício de engrandecer, e é essa luta por manter focado no que realmente importa, né? Que não é o poder, não é o status, não é o dinheiro no banco, não é a carro do ano, é a alegria.
é aquela sensação de liberdade que você tem, que você adquire quando você tem a coragem de construir a sua vida a partir de você, das coisas que você reconhece como valores seus, porque você olhou para si mesmo e viu, e não as porcarias das coisas que querem te vender, né? Use esse tênis e serás vitorioso. Olha que cultura maluca, né? Confundem sexo com pau duro. Resolver o problema da solidão das pessoas inventando Viagra. Que isso? Que isso? Não entenderam nada. Isso é condenação à infelicidade. E com efeitos colaterais que podem resultar até na morte de uma pessoa. Mas não é? Não, e antes de matar do coração, seca o cara de falta de carinho, de falta de troca. A Bíblia ensina maravilhosamente, sexo na Bíblia é conhecer. Não é montar, possuir, entendeu? Enfiar, não é nada disso. Vamos lembrar de Caridade Trindade aqui, né? Como dizer quem come, se quando nos amamos temos a mesma fome? Olha só, lembre-se sempre disso, não é? É conhecer o outro, é aquele prazer enorme que a gente tem de ver que a gente está se entendendo com o outro, se movendo junto, não por causa do espasmo a que isso vai levar, né? Mas por causa da sensação de estar junto, que aquece o coração, que, né, nos faz sentir mais do que nós mesmos. Né? Isso é que pode fazer alguém não se sentir sozinho ou desprotegido, né? Ser capaz de conhecer o outro, biblicamente, que é o sexo, né? Ou socialmente, né? Que é a amizade, né? Que é a construção de uma vida em que você seja capaz de olhar os outros e encontrar confiança no olhar do outro. Olha, tem coisa mais maravilhosa do que você... Eu sempre digo, né? Falar um poema em público é que nem contar uma boa piada. Você sabe disso, porque quando você ouve uma boa piada, você sai louco para encontrar alguém conhecido para poder contar aquilo, porque lá no fundo a gente sabe que o bom é dividir. Pode ser uma boa fofoca também. Você sai louco para encontrar alguém para dividir aquela fofoca com o outro. Não é para mostrar como você conta bem. Não é? Então, esta é a comunicação humana, isto nos faz nos sentir mais do que nós mesmos. Olha, eu contei, ele também riu, eu ecoei no outro, então eu não estou sozinho. Eu faço parte de uma turma, e à medida que eu vou vendo que essa turma é enorme, que nem a torcida do Flamengo e a do Corinthians juntos. Né? Porque a gente faz parte de todas as torcidas, é só enxergar. Isso aquece o coração, isso faz a gente se sentir realmente livre, sem precisar ser independente, porque a gente fica livre porque está ligado aos outros. É muito lindo. Ou não? Maravilhoso. Olha, a Fabiane Taylor está dizendo aqui que quer um dia participar de uma oficina com o Eduardo. Vamos promover isso? Vamos promover isso, sim. Vamos! Poesia no ar. Poesia no ar. A gente vai fazer um que vai ser no ar, vai ser poesia na rua, poesia na praça. Está na lista aí. Atenção, patrocinadores. Projetos. A gente, Luciana. Vamos Luciana, então finalizar. Tem algum recadinho aí? Deixa eu só terminar aqui os recadinhos. A Luciana Carvalho de Souza disse: olha, quero voltar às oficinas. A Sheila Ezequiel colocou aqui a excelente explicação quando a gente estava falando sobre a questão da alegria, né, do prazer. Então, gente, muito obrigado a todos os que participaram. Quem sabe de estudantes de ensino médio da rede estadual do Rio de Janeiro que não pôde assistir agora, por favor, compartilhe. Acho que esse vídeo ele é importantíssimo. São dicas preciosas, né? E é isso, Ivnes. Agora a palavra contigo. Quero agradecer muito ao Eduardo, lógico, né, de estar com a gente nesse projeto. A gente está junto, né? É aquele velho pretexto, né, Eduardo, para a gente estar junto e construindo
essa oportunidade, né, tão legal, assim, que com certeza vai reverberar bastante aí durante muito tempo. Agradecer demais a Mara de estar com a gente, a nossa equipe aí também junto, Savia, Cíntia, Fernando, meu parceiro. Dizer que o projeto Até Segunda Ordem, no caso, a ordem que vai dar somos nós mesmos, porque nós somos independentes. Liberdade condicionada. Pode ser, a inscrição vai até o dia 30 de outubro, mas pode ser que a gente faça aí alguma prorrogação, fiquem atentos, se inscrevam, compartilhem. Você, professor e professora, podem utilizar essas lives, essas aulas aí na sala de aula também, né, com uma aula diferente. E vamos que vamos com o nosso projeto. Maravilha, Ivne. Então, lembrando, www.poesianoar.com.br, inscrição gratuita, escreva quantos poemas você quiser. Agradecendo à Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa pelo edital Retomada Cultural, nosso projeto de concurso Poemas para a Independência. E é isso, gente. Quer fazer suas palavras finais, Eduardo? Não, eu acho que é isso. Brinquem, não é? Brinquem, porque brincar nos constrói por dentro. E brinquem com a gente. Vamos brincar de poesia no concurso aqui, que vai ser legal. Né? Venham. Show. Até já, queridos. Valeu, gente. Beijos e até já. Obrigada, Eduardo. Valeu. Surge novamente a logomarca da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, tipografia branca sobre fundo preto na horizontal.